idade ou uma imagem, ele vai jogar aqui na tela na hora, certo? O React fica acompanhando, ele vê, ó, tenho que atualizar esse card aqui porque ele está usando um objeto pessoa, certo? Então vou colocar aqui, ó. Aqui dentro eu vou criar uma nova pessoa. Essa nova pessoa ela vai ter um nome, uma idade, e uma imagem. Link de uma imagem, né? Deixa eu buscar aqui uma imagem. Certo? Criei aqui uma nova pessoa, um objeto nova pessoa. Aí o que eu vou fazer? Vou chamar os set pessoa e vou passar para dentro lá do nosso estado pessoa essa nova pessoa que eu criei. Beleza? Quando o usuário clicar aqui no botão, ó, revelar, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova pessoa, criar os dados dela, eu posso estar buscando de algum lugar, pode ser uma outra coisa que eu faça, e eu jogo lá dentro desse estado pessoa. O React fica acompanhando esse estado, né? Então quando eu inicio o componente, ele não vai mostrar nada, porque não existe nada, é um objeto vazio. Quando eu clicar no revelar, esse objeto vai ser preenchido com essa nova pessoa. Tá? Então quando eu clicar aqui no revelar, ele vai mostrar, ó, Lucas 29 e a imagem. Beleza? Então sempre que o app inicia, ó, vou apertar o R aqui para ele dar o hoje. Esse aqui é o estado inicial, vazio. Eu poderia até colocar um objeto da pessoa aqui dentro, ele já ia mostrando essa pessoa inicial. Cliquei lá no botão, ele cria lá uma nova pessoa e joga lá dentro desse estado. Aí o React entende, opa, eu tenho que ir lá na tela atualizar onde esse estado está sendo utilizado. Então clicou aqui, ele vai mostrar esse cara. Tá? E aí, por exemplo, eu vou criar um outro botão aqui, ó, vai ser revelar 2. Vou criar uma outra função do mesmo jeito. Só que vai ser revelar 2. Na segunda ele vai chamar aqui o revelar 2. E aí eu vou criar uma outra pessoa. Pedro 20. Vou pegar uma outra imagem. Tá, então são duas funções. Uma pega o objeto lá do Lucas e joga lá dentro da pessoa, e a segunda pega o objeto do Pedro e joga lá dentro da pessoa, tá? Então o que acontece? Ó? Deixa eu apertar um R aqui. Cada botão aqui ele vai chamar cada uma dessas funções. Então quando ele inicia ele vai estar vazio, é um objeto vazio, então não mostra nada. Cliquei no primeiro, pega aquela primeira pessoa e joga lá dentro. Ele vai atualizar na tela com essa informação. Cliquei no segundo, ele vai pegar a segunda pessoa que eu gerei e colocar na tela. Guardar lá dentro de pessoa e essa informação que eu vou mostrar na tela. Cliquei no revelar e ele volta para outra, certo? Cada vez que eu clico, ele está pegando um objeto diferente, uma pessoa diferente, jogando dentro do estado. E o React está entendendo que ele tem que atualizar na tela onde está sendo usado esse estado. Tá? Então é dessa forma que eu consigo fazer uma dinamicidade. Beleza? Então aqui, ó, o que é importante? Se você for manipular um objeto, é interessante que você coloque aqui já um objeto. Se for uma lista, é interessante que você já coloque uma lista vazia, certo? Se você deixar vazio, às vezes pode acontecer erro na renderização do componente inicial. Só para ver se aparece aqui. Ó, como eu não coloquei nenhum estado ali inicial, ó, quando ele tenta montar lá na tela e pegar o nome da pessoa, como não existe nada aqui dentro, é indefinido, é nulo,
ele sempre vai dar um erro. Ele vai falar, ó, propriedade de nome não existe. Porque de fato ela não existe, esse objeto ele nem existe. Tá? Então no caso, toda vez que eu vou manipular alguma coisa, eu tenho que colocar um estado inicial nem que seja vazio, para pelo menos ele entender que aquele estado existe. Tá? Que aquilo ali é um objeto, aquilo ali é uma lista, aquilo ali é um número, aquilo ali é um texto. Beleza? Calma. Copiou aí? Como você secou vazio? Só colocou um espaço? Chaves vazia, um objeto vazio. Eu vou guardar aqui dentro de pessoa um objeto. Ó. Então eu estou colocando um objeto vazio. Se eu fosse gravar um número, poderia ser o 0, por exemplo. Vou gravar um texto, pode ser aspas vazias. Texto vazio. Vou gravar uma lista, põe uma lista vazia. Se eu passar a mão, dá erro? Dá erro. Vai travar de novo. Mas ele vai falar que na hora de montar aqui, dele pegar o pessoa.nome, ele vai ver que ela não existe. Nulo, indefinido, qualquer um. É interessante você sempre utilizar o dado que você vai colocar lá dentro, tá? Nem que seja o tipo vazio. Copiou aí? Só falta o F. Se não tiver copiado, tá tranquilo. Daqui a pouco você vai fazer na prática, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou criar um outro componente aqui, só pra gente fazer uma prática parecida com o exercício, que aí já ajuda, tá? Ó, dentro aqui de components, cria um novo componente aqui, ó, chamado gerador, número, já usou, né? Aleatório. Ponto .jsx. Ó, gerador, número aleatório, tá? Aí você vai lá no app.js, importa ele, importe, gerador, número aleatório, coloca ele, deixa eu ver, embaixo da pessoa. Tá? Só criar um novo componente, coloca o nome ou coloca algum outro nome que faça sentido para você. E aí ele só vai encaixar aqui embaixo da tela. Esse aqui continua funcionando. Vamos lá, e dentro desse gerador, o que eu vou fazer? Ó? Parecido com o que a gente fez na terça-feira, tá? Vou criar aqui, ó, um estado que vai guardar um número aleatório para mostrar na tela. Uma função que altera esse número, set número aleatório. E eu vou colocar os use state para ficar acompanhando esse cara, tá? Aí eu vou deixar ele zerado por enquanto. Beleza? Aí eu vou construir um cardzinho parecido com o que a gente fez, tá? Que era aquele card lá que mostrava o número aleatório, o usuário clicava no gerar e gerava o número, mostrava, tá? Então aqui, ó, vou tirar esse texto, vou tirar os estilos, tiro o texto daqui, faz o import lá da biblioteca do card, texto e botão. Monta um cardzinho, tá? Então aqui ó, vai ter o card, ponto. Um card, abre e fecha, depois um card, ponto, content. E depois um card, ponto, actions, que é onde vai ficar os botões. Tá? Aí aqui no conteúdo vai ser um texto, gerador. Vou botar só gerador de números. Senão vai ficar muito grande. Aí aqui eu vou colocar uma variante small, só para ver como é que fica, beleza? Aí aqui embaixo vai ter o meu número gerado, text, variante, display small. E aqui eu vou ficar sempre mostrando o número que foi gerado, ó, número aleatório. E vai ficar assim, ó, gerador de número aleatório e o número.
embaixo eu vou ter um botão que gera um número aleatório. Botão gerar. Então eu quero clicar aqui, ó, e quero que ele gere um número aleatório, certo? Clicou aqui, ele gera um número aleatório, tá? Então a mesma coisa que a gente fez, tá? Vou criar aqui uma função, vai gerar esse número para mim. Gerar. Aí ela vai gerar um número aleatório. Este número recebe. Pode pegar lá do texto, lá, ó, o mesmo que a gente fez, a mesma estratégia. Aí você só vai definir aqui mais ou menos de quanto a quanto você quer. Pode ser o mesmo. E eu vou guardar esse número dentro de número aleatório. O número que foi gerado eu guardo lá dentro de número aleatório. Certo? Toda vez que eu clicar no botão, no press, eu vou chamar essa função de gerar. Beleza? Então toda vez que eu clicar no botão, ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 101. Vai colocar esse número dentro do estado e vai atualizar lá na tela. Tá? Então toda vez que clicar aqui, ó, gera um número aleatório, de 0 a 100, coloca lá no estado e ele atualiza na tela. Cliquei aqui e atualiza, cliquei aqui e atualiza, cliquei aqui, é um novo número. Então sempre que eu clicar aqui, ele vai guardar um novo número e vai mostrar lá na tela. Tá? O que eu vou fazer aqui também? Eu vou colocar um estado para acompanhar o histórico de número gerado. Vou criar aqui um novo estado. Chamo o useState e lá dentro eu vou guardar uma lista, tá? Então todo número que for gerado eu quero colocar dentro dessa lista, tá? Então aqui vai ser a lista e o setList, que é a lista de números gerados, tá? Aí o que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou criar um outro card, dentro lá do card.content vou copiar esse mesmo texto aqui, vou trocar só a informação dele, vai ser o histórico. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar a lista, ó, coloco chaves, lista, e vou fazer um map dessa lista para textos, para mostrar uma lista dos números que foram gerados, tá? Então aqui, ó, lista.map. Aí aqui eu quero pegar cada número que foi gerado e transformar ele numa tag texto. E dentro dessa tag texto eu vou jogar esse número. Tá? E aqui eu coloco uma variante. Deixa eu ver. Um pouquinho menor do que a outra, só para ficar mais tranquilo de visualizar. Tá? Então o que eu quero fazer? Ó, toda vez que eu gerar um número, eu quero mostrar aqui embaixo o histórico do número que foi gerado. Eu quero pegar esse número que foi gerado e jogar dentro de uma lista. Tá? Aí aqui o que falta? Toda vez que eu gerar um número, eu quero guardar ele dentro dessa lista. Sempre que ela iniciar, ela vai estar vazia. Tá? E quando o usuário for clicando lá, eu vou guardando os números lá dentro. Tá? Então aqui basicamente, ó, toda vez que ele clicar no botão gerar um novo número, o que eu vou fazer? Eu vou gravar uma nova lista com um array, uma nova lista. Vou colocar os 3 pontinhos aqui, lista. Aí o que ele vai fazer? Vai pegar toda a lista anterior e guardar lá dentro. E na frente desses números que já estavam lá, ele vai guardar o novo número. Beleza? Basicamente isso, tá? É um array vazio, aí ele vai pegar todos os números anteriores, guarda lá dentro. Vírgula. O último número que ele vai colocar é o número que eu acabei de gerar, tá? Então toda vez que o usuário clicar aqui, ó, um número que foi gerado ele vai gravar dentro da lista. Clicou, gravou 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 dentro da lista. Certo? E aí eu posso também criar um botão aqui para resetar a lista, né? Resetar tudo. Função resetar. O que ela vai fazer? Vai pegar o número aleatório, vai jogar para 0 de novo, que é o estado inicial, vai pegar a lista, que é o histórico, e vai colocar para um array vazio de novo, que é o estado inicial dela. Ele vai resetar as duas informações, tá? E aí eu vou colocar um outro botão aqui, ó, que vai ser o resetar. E aí ele chama a função resetar. Certo?
Então aqui, ó, gerei o número e gravou na lista. Gerei e gravou na lista. Cliquei em resetar, ele reseta tudo. Volta tudo ao jeito original, tá? E esse aqui continua funcionando. Beleza? Deu para entender? Então, ó, quando eu quero colocar algum estado, seja dinâmico, alguma informação dinâmica, que o usuário vai interagir, e eu quero mudar essa informação na tela, eu sempre tenho que usar o controle de estado lá do React, tá? E toda vez que eu coloco use state, esse use state é como se eu estivesse criando uma variável mesmo, tá? Então a gente cria uma variável e altera as informações. Só que o React vai ficar acompanhando ela, essa é a diferença. Tudo que acontecer dentro dela, ele vai ficar acompanhando. E se você estiver mostrando esse dado lá na tela, a partir do momento que você mudou, ele entende que ele tem que ir lá na tela e atualizar essa informação. Então eu estou mudando o objeto pessoa aqui, ó. Então ele sabe que ele tem que vir aqui e mudar a imagem, mudar o nome, mudar a idade, cada vez que o usuário clicar no botão, tá? Cada vez que ele clicar aqui, ele vai gerar um número aleatório e jogar lá dentro para ser mostrado. Clicou, ele vai jogar outro. Clicou, vai jogar outro. Clicou aqui, ele altera tudo para ficar original, resetado. Essa qual a diferença de usar zero e vazio? Zero e vazio? Como assim? Sem nada? O use state estava antes era vazio, era com a chave vazia. Chave Agora vazio. você está usando zero. Zero, por quê? Aqui dentro eu estou guardando um número. Então eu defini o zero para ser o meu inicial. Para ele identificar o tipo, né? O que eu vou colocar aqui é o inicial. Então, por exemplo, a lista de números gerados vai começar vazia, porque não tem nenhum gerado. O número gerado eu defini como zero. Poderia ter definido outra coisa, tá? Mas eu quis definir como zero, porque zero não é um número que faz sentido, que existe lá. Então, ele vai iniciar, para mim, zero é vazio. E a lista também vazia. Beleza, mas se... E o objeto também vazio, então ele vai mostrar nada. Como é fracamente tipado, se eu tivesse apontado a lista, o user state vazio com chave, ele ia converter do mesmo jeito? Ia converter para objeto. Mas, por exemplo, igual eu falei no anterior que a gente estava fazendo de pessoa, né? Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado no uso de estado é assim, o que é interessante? Quando eu for definir um estado inicial, naquela variável eu vou guardar uma pessoa, ou um número, ou um objeto. Então, sempre é interessante que no estado inicial eu coloque já qual é o tipo que ele vai receber. Que é igual eu falei, por exemplo, acontece bastante com um objeto, tá? Aqui no caso, ele tem que mostrar o nome da pessoa, a idade e a imagem, certo? Como é um objeto, eu vou colocar aqui, ó, pessoa.nome, pessoa.imagem. Se esse objeto não existe, ele vai dar um erro. Ele vai falar, opa, esse cara está indefinido, ele não existe. Antes dele mostrar a tela, certo? Pode fazer o teste, ó. Deixa aqui o state vazio da pessoa e eu vou dar um reload. Ele vai falar, ó, essa propriedade nome que você está tentando mostrar na tela, aqui, ó, pessoa.nome, ela não existe. Certo? Então assim, eu vou mexer com um objeto. Sempre é interessante eu colocar um objeto vazio. Por quê? Porque ele vai colocar o dado vazio lá dentro. Ele vai procurar o pessoa.nome, não tem nada lá dentro, ele vai mostrar esse dado vazio. Mas, por exemplo, se a pessoa nem existe, ele vai dar como indefinido. Ele vai falar, opa, o pessoa.nome não existe. Certo? Então assim, vou guardar um objeto aqui dentro de pessoa. Já sei que é um objeto, coloco uma chave vazia. Eu sei que é uma lista, coloco uma lista vazia. É o estado inicial, certo? Se eu quisesse colocar uma lista já preenchida, por exemplo, ó, aqui é a lista dos números que foram gerados. Eu coloquei ela vazia, mas se eu colocasse aqui, ó, 1, 2, ele já ia iniciar com esses números aqui. Então esse aqui é o estado inicial que ele já vai mostrar lá. Você já pode definir alguma coisa lá dentro, tá? Vai meio que depender do que você quer fazer. Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Mostra lá o método para você. Mostrar o quê? O método para saber. O método? Eu só peguei cada número e transformei para um texto, porque ele vai jogar um texto aqui na linha, né? Assim, ó. Como um texto é cada linha, né? Ele vai jogar um em cada linha. Só para não ter que usar o flat ali. Calma aí, professor.